Olá, seja bem-vindo ao nosso encontro. Você pode nos assistir através da Rede Super de televisão num horário alternativo. Portanto, pela Rede Super, além da TV a cabo, né, e também do canal aberto, você também pode acompanhar pelo site da Rede Super de televisão, não é? Então, a partir de agora, você pode interagir conosco, deixando seus comentários, suas sugestões aqui na parte dos comentários, bem abaixo do vídeo, no caso do canal no YouTube e também nos comentários aqui do Facebook. Mais ainda, você pode interagir conosco pelo nosso número de WhatsApp, é o número de Portugal, mais 351, o código do país, e o nosso número é 9190-9190-0. Super fácil, não é? 9190-9190-0 é o número para onde você também pode mandar a sua sugestão, o seu comentário, pode até pedir oração, fique à vontade, porque eu chamo esse número de telefone da paz, né? Por onde você, com certeza, vai ser edificado também, assim como através do nosso programa. No nosso encontro, nós sempre trazemos convidados que tratam de temas pertinentes, não é? Relevantes na vida cotidiana de toda a sociedade, e no programa de hoje não será diferente. Nós teremos a participação da diretora de marketing, Mônica Aleixo, que vive em Angola, e também teremos a assistente social Joana Falcão, e ambas falarão conosco a respeito do papel da mulher líder na sociedade, no mercado de trabalho. Por isso, a partir de agora, você é muito bem-vindo a interagir conosco. Você pode mandar sua opinião também. Eu quero conhecer a sua opinião. Queremos saber o que você pensa a respeito desse tema, não é? E eu já quero dar as boas-vindas à nossa primeira convidada, que é a Mônica Aleixo, que está falando diretamente conosco de Angola, não é? E ela que é diretora de marketing de um banco lá em Angola. Nós já teremos ela já aqui no nosso telão, a Mônica Aleixo, e a Mônica vai partilhar conosco como é ser líder no mercado de trabalho, não é? É uma jovem diretora de marketing. Mônica, seja bem-vinda, é uma alegria poder recebê-la aqui. Muito obrigado por falar conosco, viu? Boa tarde, pastor. Boa noite. Obrigada, agradeço por este voto de confiança. Realmente, como o pastor disse, eu sou diretora de marketing do banco, aqui em Angola, em Luanda, e sou mãe de dois meninos, o Zé e a Zoe. E eu já tive a oportunidade de estar ali em Angola, não é? E conhecer pessoalmente a família da Mônica, e é uma família muito preciosa também, e o José e a Zoe também são crianças muito especiais. Bom, Mônica, para nós é uma alegria poder ouvir um pouquinho do seu testemunho também. Muito obrigado por partilhar conosco, né, de um tema que certamente você já deve ter pensado muito a respeito, não é? E eu me sinto um tanto quanto privilegiado como homem, não é? De entrevistar duas mulheres que são líderes no mercado de trabalho, e eu quero começar perguntando para você, não é? Você que uma diretora de marketing de um banco, você deve ter ali um grupo de pessoas debaixo da sua, subordinadas à sua liderança, não é? Você tem ideia mais ou menos de quantas pessoas hoje, diretamente ou indiretamente, são lideradas por você no seu local de trabalho? Diretamente, a minha equipa é composta por 6 pessoas, mas a direção de marketing do Banco Sol nós temos espalhados por Angola, média de 200 balcões. E total de colaboradores, são para aí 2.000 colaboradores do Banco Sol. Ou seja, da sede, nós temos que fazer o marketing para 200 agências. Uau, muito bem, gente, Muita né? gente. Trabalhando com a Mônica. A gente está notando um pouquinho de congelamento na sua imagem, mas o seu áudio está chegando bem e a gente vai assim, né? Porque nós não podemos deixar de ter essa oportunidade de ouvir um pouquinho do seu testemunho. E aí eu quero lhe perguntar, na sua equipa certamente você tem homens e mulheres, né? E como é liderar uma equipa e ser responsável por um trabalho de um alcance tão grande assim,
de um banco, que no caso em Angola é um banco tão importante que é o Banco Sol? Eu preciso de explicar que há o antes e o depois. Há a Mónica antes da conversão e a Mónica depois da conversão. Eu sempre fui profissional. Eu estou no banco há 13 anos. Só que depois da conversão, a forma como eu lidero a equipa começou logo a ser diferente. E comecei a perceber também os comportamentos das pessoas e porquê que se comportavam de determinadas formas. É desafiante trabalhar com pessoas de sexos diferentes, mas depois de começar a viver Cristo, começou a ser muito mais fácil e os comportamentos e as reações começaram a ser melhor compreendidas da minha parte. Você tocou num ponto muito importante. Aliás, você até já adiantou essa questão da conversão, né? Porque eu ia tocar nesse ponto, sim, e vamos falar sobre essa questão da pessoa cristã, da mulher cristã. Por que esse ponto é importante? Eu quero puxar aqui esse parênteses para quem nos assiste, quem nos acompanha, porque uma mulher cristã, ela certamente ela tem uma visão diferente do papel dela no mercado de trabalho e dentro de casa, não é? E pelo simples facto de ler a Bíblia e entender o que a Bíblia fala a respeito da mulher. Então, você adiantou um pouquinho o assunto, mas vamos pensar então para o pessoal de casa entender como que a Mônica, antes de se tornar cristã, pensava o papel de liderança e como que passou a pensar nesse caso depois que se tornou cristã. Qual foi a diferença para você e, consequentemente, para os seus liderados também? Eu sei que tem muita mulher a nos assistir que talvez esteja curiosa para saber assim, mas como é que é isso, né? Mulher, mulher em todo o tempo, né? Homem também, homem em todo o tempo, mas isso é uma diferença. Quem tem uma cabeça guiada pelos princípios cristãos e outra cabeça quando não se está sendo guiado pelos princípios cristãos. Então, fala um pouquinho de como era a Mônica líder antes de se tornar cristã e o que ficou diferente depois disso. Antes eu trabalhava, como eu disse há bocado, eu sou executora, eu sou rápida e eu antes trabalhava, antes da conversão, eu trabalhava com objetivos. Eu não olhava para o ser humano de forma tão especial e de forma individual, de forma a capacitá-los e a prepará-los. Porque Jesus em mim veio com um zelo tal que eu percebo que da mesma forma como Ele me trata, eu também devo tratar os outros. Eu devo perceber, devo ser uma pessoa que potencia e que percebe quais são as apetências das pessoas e dinamiza. Antes eu tinha objetivo e era assim bem mais assertiva e se fosse necessário eu fazia sozinha. Agora não, eu tenho a noção que tem que haver o espírito de colaboração e eu tenho que olhar para as pessoas e realmente perceber quais são as valências que eles têm e ser uma ferramenta, uma bênção para a vida delas. De antes eu assumo que eu estava tão preocupada em cumprir que possivelmente eu devo ter passado, salvo a redundância, por cima das pessoas. Muito obrigado por partilhar assim tão profundamente algo do seu coração, não é? E reconhecer isso diante da audiência, diante do público. E como é que você, como mãe, consegue conciliar o seu papel de diretora no banco e também de mãe de duas crianças? O José e a Zoe têm aproximadamente o quê? 7, 9 anos? Eu não me lembro exatamente. O Zé tem 9 e a Zoe tem 5. Como mãe, é o Espírito Santo. A obra do Espírito Santo na minha vida é arrebatadora. Porque desde de grávida, eu fui casada, o meu ex-marido foi embora e eu tive que
liderar equipa no banco e tive que passar a liderar a família. E foi bastante desafiante. E eu digo que todo este caminho, se eu não tivesse o Espírito Santo a ministrar ao meu coração, a me ensinar qual é o meu papel de facto na família, não obstante eu ter ocupado até então um papel que não era meu, porque há papéis muito específicos, o Espírito Santo, portanto, durante este tempo, foi-me mostrando qual é o meu papel, de facto, na família, qual é o meu papel como líder numa instituição, porque nós, normalmente, como mulheres, temos tendência a pensar da seguinte forma: se eu lidero uma equipa numa instituição, eu vou também passar isto para casa e vou também liderar da mesma forma. Não é bem assim. Aliás, não é de todo assim. Homem é homem, mulher é mulher. Quem lidera a família é o homem. Nós somos ajudadoras idóneas. Então, durante esta caminhada, não obstante eu estar sozinha, eu pedia sempre a Deus, um homem de Deus, para perceber, para que ele percebesse também qual era o papel dele. O Espírito Santo foi-me mostrando, foi-me capacitando, foi mostrando primeiro qual é o meu papel e foi-me guiando na criação do José e da Zoe. Foi só o Espírito Santo mesmo, porque de mim, de sabedoria minha, não tinha nenhuma. Eu tive que pôr tudo em causa, porque quando as pessoas terminam casamentos devem pôr tudo em causa, e depois foi aí que houve a conversão, e o Espírito Santo veio mostrando quais foram os meus erros e quais vão ser os meus acertos. Muito bem, muito esclarecedor, não é? E hoje as pessoas que convivem com você, elas conseguem perceber essa diferença da Mônica antiga, da diretora antes de conhecer Jesus, ou ainda há aqueles que veem simplesmente, não, ela é a diretora e pronto, eu respondo a ela apenas aqui como responsável por determinada área, ou conseguem, ou o seu testemunho consegue até impactar as pessoas para que elas queiram conhecer Jesus, para saber assim, quem é esse Jesus que fez tanta diferença na vida da Mônica? Eu costumo dizer que se ainda estou no banco é porque Deus me quer lá. Então, todo o sítio onde eu estiver tem que ser para dar bom testemunho daquilo que eu sou, da minha transformação. Então, a minha equipa, e há pessoas que ficaram na minha equipa do antes e o depois, elas falam muitas vezes que há uma diferença muito grande da Mónica de antes, da Mónica depois de Jesus ter entrado na minha vida, de eu ter permitido que ele entrasse na minha vida. Então, uma diferença muito grande. A velha criatura não era nada interessante, mas a nova criatura acho que já desperta muito mais empatia. Maravilha, Mônica. Eu quero pedir a você que deixe suas considerações finais para as mulheres que estão a nos ouvir. Aliás, tudo que você falou, eu já tenho certeza que deve estar trazendo paz no coração de muitas, mas acredito que também um certo incômodo no coração das outras, né? Porque como pastor, a gente aconselha muitos casais, muitas famílias, e há muitos problemas, né, que as pessoas sofrem exatamente por causa dessa questão dos papéis, como você citou aí, e foi muito, né, veemente ao falar. Então, eu queria que você deixasse suas considerações finais para as mulheres, sobretudo, né, que estão a nos acompanhar agora em direto. Para as mulheres, o que eu sugeria e serviu para mim é primeiro nós termos um encontro muito pessoal com Jesus, para Ele nos mostrar o quanto nos ama e quem nós somos para Ele. E, de facto, e permitir que Jesus e o Espírito Santo nos guiem, nos ensinem quem nós somos, de facto, como essência e qual é o nosso papel na sociedade. O nosso papel, tanto no trabalho, o nosso papel em casa, e não tentar, nós não nos podemos ajustar à sociedade só para nos sentirmos bem. Nós temos é que nos ajustar e seguir os princípios da palavra, de forma que o nosso lar, que é o nosso principal ministério,
esteja de facto edificado nos princípios base que são de Jesus. Eu aconselharia as mulheres a saberem realmente qual é o seu papel. Nós temos um papel muito específico como mulheres, e também qual é o propósito individual que Deus tem para com elas, de forma a que as solteiras, que quando tiverem que arranjar alguém, porque Deus não une pessoas, une propósitos, que o seu parceiro consiga realmente ajudar a levá-la para cada vez mais perto de Jesus e vice-versa. Ser uma bênção de facto em casa, sabendo o seu papel, e na sociedade, sendo líder ou não sendo, cumprindo com o seu trabalho conforme uma mulher de Deus deve cumprir. Muito bem, muito obrigado, Mônica, pela sua participação conosco, por responder o nosso convite. Eu sei que você também aí está cheio de coisa para fazer, mas tirou esse tempinho para falar conosco. Deus abençoe você, ao José, a Zoe também, e que o Senhor venha prosperar vocês em todas as coisas. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. Bem, e agora eu tenho agora a alegria de poder entrevistar alguém que eu estou esperando já há algum tempo para entrevistar, que é a nossa querida Joana, assistente social. Que bom, seja bem-vinda, viu, Joana? Você não sabe o quanto nós esperávamos por você aqui, viu? Finalmente. Finalmente, não é? Neste momento eu faço a direção técnica de uma instituição, de uma IPSS, que tem à volta de 60 funcionários e respondemos todos os dias a mais de 800 pessoas. Uau. Através de diferentes projetos, diferentes respostas sociais. Parece que houve algum probleminha aqui com o microfone da Joana, é isso? É? O meu microfone? Deixa eu ver aqui, acho que foi o meu. Bom, então já estamos providenciando outro microfone aqui. Eu estava a falar o seguinte, que há mulheres que não se importam com essa coisa da liderança no mercado de trabalho, né? E há outras mulheres que acabam por se destacar no mercado de trabalho por alguma profissão específica, né, por algo específico que elas desejam de exercer no mercado de trabalho. No seu caso, você é assistente social, já com um grupo grande de pessoas para atender. Então, vale dizer aqui para o pessoal de casa que a nossa intenção aqui não é dizer que todas as mulheres precisam exercer posição de liderança no mercado de trabalho, mas é exatamente a encorajar, a inspirar outras mulheres, não é? E eu, como homem, me sinto honrado em poder fazer isso aqui, ser esse canal para fazer isso, né? Porque eu creio que o homem, ele deve realmente cuidar da mulher, ele deve investir na mulher, ele deve, sabe, dar a sua vida para cuidar dela em todos os sentidos, né? E principalmente quando a mulher exerce uma posição em que ela tem muita responsabilidade também no mercado de trabalho, né? Porque ela tem também a responsabilidade dentro de casa. Então, toda mulher ela tem a sua responsabilidade no mercado, dentro de casa, e nem todas têm no mercado de trabalho, né? Então, nós queremos saber como é que é para você. Você é casado, você vai falar um pouquinho sobre isso. Como é para você, Joana? Eu estou nessa câmera aqui, por favor, Paulo. Como é para você exatamente exercer essa autoridade e dentro de casa também conciliar a sua autoridade? Ela é membro aqui na Lagoinha Porto e é uma pessoa que, dentro do contexto aqui no Porto, ela tem uma influência muito abrangente na área social, não é? Muito profissional naquilo que faz. Quem conhece a Joana sabe disso, e ela realiza muitos projetos e é muito bem sucedida no seu trabalho. E eu fico feliz de poder ouvir você dizer, não é, que a igreja contribuiu para a sua compreensão. Sua compreensão, melhor dizendo, de quem você realmente era, não é? Porque muitas vezes, Joana, a impressão que se dá é que tanto homens quanto mulheres, eles ficam tentando refletir do lado de fora, seja no mercado de trabalho ou dentro de casa, uma aspiração que muitas vezes gera um peso no coração. Você diria que isso aconteceu com você? Você, por exemplo, se sentia mais cansada como mulher, por ter que carregar, entre aspas,
a sua responsabilidade no mercado de trabalho e depois ainda chegar em casa e ter que carregar essa responsabilidade em casa como mãe, como esposa, melhor dizendo, né? Você ainda não é mãe. Para você, houve essa separação, você conseguiu perceber claramente o que era mais pesado e o que era mais leve, ou o que é mais leve? Eu acho que foi entender que no trabalho eu exerço uma função e que ainda bem que em casa eu não preciso de ter essa mesma função. Então eu acho que tornou tudo mais leve. Quando eu comecei a entender melhor qual era o meu papel em casa, eu acho que só me ajudou a mim, porque ai que bom, finalmente em casa, não é? Eu tenho alguém em quem posso conversar, tenho alguém que pode decidir, tenho alguém com quem compartilhar. Agora, é um processo difícil, eu acho, porque no trabalho esperam que nós sejamos estas mulheres independentes. Parece que uma mulher que exerce cargo de liderança é uma mulher que tem então que ser independente nas suas decisões, não é? Ai, vamos aqui ou vamos decidir isto. Quando eu digo, não, eu tenho que falar com o meu marido. Então parece isto, reagem assim de uma forma. Deixa eu fazer um parênteses aqui antes de você continuar. Eu achei até, assim, achei muito carinhoso a sua parte, que quando eu liguei para a Joana convidando-a, ela estava indo para uma consulta com o marido, então ela perguntou para o marido, que penso ele que estava conduzindo, não sei, Sim. né? Olha, o pastor está me convidando aqui para fazer um programa e tal, eu posso ir, mas eu entendi claramente. Talvez alguém que vá nos ouvir agora pode pensar assim, não, essa mulher, o quê? Pedindo um marido? Não, mas eu entendi que não era um posso ir do tipo, você é que manda em mim. Sim. Era um posso ir, você está de acordo, né, que eu esteja ali? Se calhar, se fosse alguns anos atrás, talvez você sim. não faria essa pergunta, Não, imagino. Não, de todo. Não faria de todo. Informava. Só informava, mas mudou completamente. E fui-me apercebendo que quão melhor eu fiquei e quão paz eu fui sentindo, não só no meu trabalho, mas em relação a mim própria, de ter estas pequenas diferenças na minha vida e de escolher ser assim, porque também foi uma escolha, uma posição que eu tomei para a vida de não, é o meu marido que sabe, não, eu pergunto ao meu marido, não, é com ele que eu falo. E por mais que as outras pessoas, principalmente no trabalho, não entendam isso, é uma posição que eu quero para a minha vida de facto. Você acha que alguma colega de trabalho que ouve, talvez até esteja nos assistir agora, ou alguma mulher que não pense dessa forma, você acha que ela talvez ainda não pense assim, porque não entendeu que ela pode ser tudo que ela gostaria de ser, sem exercer, sem extrapolar o seu papel, ou seja, sem, entre aspas, invadir um papel que não seria o dela? Sem dúvida. Eu acho que o papel da mulher que passa hoje é que a mulher tem que ser, de facto, esta pessoa, que a independência da mulher significa, de facto, ela ser senhora de si, senhora das suas decisões, senhora do seu dinheiro, porque aqui a gestão financeira também foi um passo na minha vida e na minha experiência. E eu acho que está tudo deturpado. Acho que a maioria das mulheres, por não conhecer o seu papel e por não conhecer a sua verdadeira identidade, é que tem destruído, de facto, aquilo que a mulher pode ser. Eu era muito mal interpretada quando não cumpria o meu horário de trabalho, por exemplo. Eu sempre, mesmo antes eu acho que até estou neste cargo de liderança porque dei muito de mim ao meu trabalho. Eu não vim para a instituição ser líder. Isto foi acontecendo, fruto também do meu trabalho, porque o meu trabalho para mim, como eu trabalho com pessoas, para mim é fundamental que as pessoas sejam bem recebidas, bem aceites e que haja um trabalho muito rigoroso e muito sério com cada pessoa. E as pessoas não entendiam isto, esta minha entrega ao trabalho. Fui muitas vezes criticada por causa disso. Mas, de facto, à medida que o tempo foi passando, eu compreendi que esta minha entrega no passado é que me fez chegar até aqui. E que em nada, a minha entrega no trabalho em nada pode atrapalhar a minha vida familiar. Então eu tive que aprender a fazer esta gestão e muitas vezes as mulheres hoje não conseguem exercer esse equilíbrio. E isso é uma das principais dificuldades que se calhar as mulheres vão sentindo hoje. Eu imagino que muita gente pode pensar assim, não é? Não, eles fizeram uma lavagem cerebral nessa mulher, né? Mas você se sente você sente que você perdeu
alguma coisa com essa mudança de mentalidade? Porque a Joana, assim como a Mônica, que entrevistamos há pouco, né, são líderes, são extremamente profissionais naquilo que fazem, são muito bem-sucedidas nos seus respectivos trabalhos, não é? E você se sente feliz? Eu acho que a pergunta seria essa. Você se sente uma mulher feliz e realizada hoje? Mais feliz, porque hoje eu tenho vontade de voltar para casa. Uau. E eu acho que isso é fundamental. Olha aí, Nuno, olha aí o Nuno, olha aí, Nuno. Já. Falou em público, Nuno. Agora toda a gente sabe que você é um maridão, porque ela é feliz para voltar para casa, tem que ser um maridão, né? Mas hoje eu tenho essa vontade. Acabou, não é? Independentemente de serem 8 ou 10 horas de trabalho, mas é uma alegria voltar para casa. E eu acho que consegui isso com esse equilíbrio e com essa aprendizagem de saber realmente quem eu sou nos diferentes papéis, quer no trabalho, quer em casa. E acho que isso também tem-se notado também, esta aprendizagem deste equilíbrio de quem eu sou, até no trabalho. Porque eu não aprendi, acho que só a ser mulher. Acho que a partir do momento em que eu descobri realmente quem eu sou, até no trabalho, eu acho que as pessoas me vão reconhecendo com algumas diferenças, porque já trabalho há muitos anos na mesma instituição, mas vão reconhecendo ali algumas diferenças também na minha própria personalidade e na minha forma de estar no trabalho. Que legal. Então as pessoas... Espero eu. Eu ando a lutar por isso. Com certeza vai conseguir, né? Porque com Jesus a gente consegue todas as coisas, né? A gente já vai caminhar para o nosso encerramento, que eu ainda quero fazer um devocional hoje. E eu quero só fazer uma última pergunta para a Joana sobre essa mentalidade das feministas, não é? Eu particularmente falando, eu tenho a minha opinião formada sobre machismo e sobre feminismo. Eu acho que machismo e feminismo andam juntos e é como se fosse assim, um querendo subjugar o outro, né? Em poucas linhas seria basicamente isso. Machismo querendo subjugar mulheres e feminismo querendo subjugar homens. E não é bem assim, não é? Não foi para isso que Deus criou homem e mulher, não é para que um subjugue o outro. A liderança não tem nada a ver com subjugar, né? Subjugação, ou subjugamento, melhor dizendo. A liderança fala de apontar para um propósito, né? E há pouco a Mônica mandou um recado para solteiras, né? Porque Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Ela falou há pouco aqui na entrevista. Então, ou seja, as solteiras e também os solteiros, quando forem casar, escolher realmente bem a pessoa para que não haja esse conflito de ideias. Bom, aí a minha pergunta você é uma jovem mulher, não é? E, portanto, certamente está antenada, ligada em todas as questões feministas que se diz por aí. Certamente você também deve ter sido influenciada por algum momento na sua vida por esse tipo de mentalidade. O que você diria nas suas considerações finais, para as mulheres que realmente têm essa cabeça muito feminista e que acredita que tem que competir com os homens? Eu acho que é uma perda de tempo. Acho que é uma competição sem sentido e eu acho que se calhar de alguma forma já tentei essa competição e de provar que sou melhor e de provar que por ser mulher consigo ser melhor e acho que nada tem a ver com isto, não é? Acho que o feminismo na sua gênese tem ali algumas coisas que de facto é preciso lutar ainda pelos direitos das mulheres, mas está completamente desfasado depois da verdadeira luta e dos verdadeiros princípios que ainda precisamos de alcançar enquanto mulheres. Por isso eu sou a favor completamente de que se lute pelos direitos das mulheres, mas da forma certa e da forma correta, e eu encontrei na Bíblia. Por isso, na minha perspectiva, não há femininismo, ou não há uma luta pela igualdade das mulheres sem olharmos para a Bíblia. E é lá que nós vamos encontrar a nossa identidade enquanto mulheres. Foi lá que eu encontrei a minha e vou encontrando todos os dias a minha identidade e quem eu quero ser. E por isso o meu convite é, antes de lutarmos pelo que quer que seja, não é? Qualquer guerreiro, então prepara-se para a guerra. Então eu acho que nós mulheres, antes de irmos lutar por qualquer coisa,
nós temos que aprender sobre o que lutar e o que é que como é que vamos inspirar as outras mulheres. E então nós nos prepararmos de facto para lutarmos sobre os direitos e sobre os princípios que as mulheres devem viver, devem estudar sobre isso. Muito bem, olha, você finalizou assim de forma brilhante. 5 estrelas, como dizemos por cá em Portugal. Olha, muito obrigado, um abraço para você, para o Nuno. Obrigada. Deus te abençoe e que você continue sendo uma inspiração para as outras mulheres, viu? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, bem, eu quero finalizar aqui o nosso bate-papo, o nosso programa, o nosso encontro, com um devocional. E a Joana adiantou bem também aqui o meu trabalho, assim como também a Mônica. Ela, quando a Joana cita que é na Bíblia, não é? Tanto homens como mulheres, é na Bíblia que eles vão encontrar as melhores respostas para a formação do seu caráter, não é? Da sua personalidade. E olha que eu não estou falando aqui de religião, não é? A nossa intenção aqui não é promover religião alguma, mas é despertar nas pessoas o conhecimento da verdade, não é? Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Então, dentro desse tema, sobre a questão das mulheres, não é? Eu, como homem, peço licença para ler aqui um texto da Bíblia que vai falar sobre as mulheres, em Provérbios, no capítulo 14, é um texto bastante conhecido. No verso 1 diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Né? A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, não é? Há uma outra tradução que diz: mas a tola, não é? Com as próprias mãos a derruba. Bom, eu sou homem, mas sou casado com uma mulher, não é? E assim como a Mônica, como a Joana, a minha esposa, a Kate também, é uma mulher sábia, não é? Porque, assim como as duas convidadas de hoje, ela também busca na Bíblia respostas para se tornar cada vez mais, não uma mulher melhor, mas um ser humano melhor, né? E a Bíblia, ela traz princípios, e princípios são verdades atemporais que tornam mulheres ou homens pessoas melhores, não é? E aqui, o programa de hoje, nós dedicamos para todas as mulheres que querem ser melhores como mulheres, como filhas, como mães, como esposas, como diretoras, como assistentes sociais, como donas de casa, exercendo qual seja o papel que exerçam na sociedade. É o que a Bíblia está a dizer aqui, nesse texto especificamente, fala para as mulheres, né? Que a mulher sábia edifica a sua casa. Toda mulher, ela tem a sua casa, ela tem o seu lar, não é? E a mulher sábia não é aquela que tenta competir com o marido ou com quem quer que seja, ou com outras mulheres na sociedade, mas é que reconhece quem ela é mesma, não é? Como foi falado muito aqui pelas nossas duas convidadas de hoje, não é? Elas entenderam quem são porque leram na Bíblia. Então, o nosso encorajamento aqui para você, mulher, e também para os homens, não é? Porque as mulheres também precisam de maridos sábios, de pais sábios, de filhos sábios, de irmãos sábios, não é? De homens sábios, porque infelizmente também a sociedade está repleta de pessoas que infelizmente agem erroneamente porque não têm sabedoria, não é? E a sabedoria não é aprendida nas faculdades, não é aprendida em qualquer canto, mas é aprendida com princípios da verdade, não é? E nós cremos que a Bíblia é a verdade. Por isso, se você ainda não experimentou a Bíblia, experimente a Bíblia. Com certeza, assim como a Mônica, nossa convidada de hoje, assim como a Joana, né, disseram aqui hoje, né, elas se tornaram uma antes da Bíblia e outra depois da Bíblia. Ou seja, antes de conhecer quem são em Cristo, e eram uma pessoa, e depois que se conheceram em Cristo, se tornaram outras pessoas, e tudo ficou mais leve, não é? Esse é o desejo do nosso coração, que você possa entender
que Deus tem algo melhor para você. Espero que o nosso encontro de hoje tenha edificado a sua vida e espero ver você no nosso próximo encontro, se Deus quiser. Divulgue esse programa com seus familiares, seus amigos, para seus familiares e amigos, e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.